Bom dia a todos. Bom Tenho dia. o prazer de apresentar para vocês o primeiro palestrante dessa manhã aqui no Brasil, já à tarde em Sevilha. Vai falar sobre Exponential Stability for an Abstract Visualized Delayed Model. Eduardo Henrique Gomes Tavares, da Universidade Estadual de Londrina. Eduardo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado à organização também pelo convite e satisfação de participar desse evento, né? E se eu primeiro abrir a sessão de palestras. Bom, eu vou falar de um trabalho que está sendo finalizado, né? Eu, juntamente com o professor Matufu, da UNB, e o professor Márcio, da Universidade Estadual de Londrina, e falar sobre um pouco de uma comparação entre as hipóteses usuais que tem na literatura ali, de modelos viscoelásticos. O delay é só para a gente colocar num novo contexto, né, um contexto mais puxado para o antidumping, mas a gente vai explorar um pouquinho mais a parte viscoelástica do que o delay no caso, tá? Então, para a gente começar, a equação que nós vamos trabalhar, né, é uma equação, né, que é a versão abstrata da onda ou da placa com memória e delay, né? Então aqui nós temos um operador A, que ele é autoadjunto positivo definido no espaço de Hilbert, apenas para a gente ter uma boa base caso execute um método de Galerkin, ou para definir as potências fracionárias, né, do operador A. Aqui nós temos o termo, né, a convolução, que é a parte da memória, né, viscoelasticidade do tipo memória. E aqui nós temos a presença de um delay constante, né, que ele atrapalha um pouco na iteração da propagação do amortecimento, né, da memória. Então a gente vai ver como obter, que tipo de coisas que a gente vai assumir nos parâmetros para obter o decaimento exponencial do modelo, né. Então aqui estão os dados iniciais também, que também são standard, né. Para a memória a gente tem que conhecer toda a história passada, até de menos infinito até o tempo atual, né, onde vai começar a evolução do modelo, a velocidade inicial conhecida, e como você tem um delay aqui, você tem que conhecer também ele para tempos negativos aqui, né, T menos tal. Então esse é o modelo, versões, como eu já disse, versões concretas do operador A, é a onda, né, menos laplaciano ou mais biharmônico, são bons exemplos físicos. Para estudar esse tipo de problema, a gente tem que fazer algumas alteraçõezinhas, né? Então a gente vai fazer um catado preliminar para estudar a estabilidade exponencial. Então, primeiramente, né, quando a gente fala de memória de zero a infinito, a gente tem na cabeça a mudança de Dafermos já, que é para você adicionar uma nova variável, no caso aqui zeta, né? Na literatura geralmente é encontrado como eta. E esse zeta, ele satisfaz formalmente um problema de Cauchy associado, né? Tem a variável z do problema, então tem uma questão de compatibilidade entre as variáveis e satisfaz esse novo dado inicial, né, no tempo t. E é uma condição inicial que é muito importante, né, uma condição de regularidade na zeta, que ela é no zero com respeito à variável s, ela é zero para todo t maior que zero. Né, essa mudança, como eu já disse, é inspirada nos trabalhos de Dafermos, né, em 2002 só que ela foi estudada rigorosamente como essa equação faz a equivalência entre os sistemas acontecer, né? Depois eu vou explicar direitinho. Então, com respeito à memória, temos essa mudança de variável, e com respeito ao delay,
temos essa mudança de variável, né? Em 2006, introduzido por Nicaise e Pignotti, no Cyan, né? Control Optimization, eles sugerem essa mudança de variável e também satisfaz um problema de Cauchy com esse dado inicial específico, né? E as condições adicionais são essas, né? Como se fosse uma condiçãozinha de fronteira, mas com respeito à variável P, no 0 e no 1. Também são condições de compatibilidade, né? Então, essas condições adicionais, né, como quando nós formos trabalhar, por exemplo, a existência, essas condições são aquelas que vão no domínio, elas agregam no domínio, né, para satisfazer a compatibilidade do sistema também. Então, uma vez tendo isso, essas variáveis, né, como está no slide anterior, se você resolver o problema de Cauchy, você consegue fazer tanto a ida quanto a volta, né? Então, do problema que você tem, se você declarar essas variáveis, você transfere para esse sistema equivalente, sistema autônomo equivalente. Então, aqui você retira essa dependência do delay, você retira, né, o possível outro tipo de delay, que é a memória também, que é o T-S, você ganha e fica um sistema autônomo. E, ao mesmo tempo, se você resolver os dois problemas de Cauchy associados a zeta e a v, você consegue explicitamente esse tipo de solução e você volta no seu problema. Então, realmente são equivalentes. Tá? Uma vez equivalentes, então, a gente pode concentrar nosso estudo aqui. Então, nós vamos, já que é autônomo, eu tenho a possibilidade de estudar via, por exemplo, semigrupos, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tenho um sistema equivalente. As condições iniciais, né, são essas agora com o novo zeta e o novo p. E as condições adicionais. Então, eu só agreguei tudo aquilo que estava nos dois quadrinhos num único sistema aqui. Para facilitar aqui para nós, quando tiver em vermelho, é associado a delay. O que tiver em azul é associado à memória. Então, a gente vai... Só para não ficar tipo, só está colorido e não tem alguma razão, mas o vermelho é associado a delay, o azul é associado à memória, tá? Então, agora nós vamos estudar esse problema. Então, como podemos estudar esse problema aqui? Então, para isso, a gente, né, define os espaços que a gente vai trabalhar cada variável, né? Então, o H já foi dado no início. O D de A meio existe porque a gente tomou o operador A de forma que nós podemos definir as potências fracionárias, então faz sentido. A norma equivalente no D de A meio vai ser essa que a gente vai usar, o A meio de U, né? A norma de A meio de U. O espaço que trabalha a memória, que é o espaço com peso G, né? No caso, L2G de R+. Ele é um espaço que tem um peso, né, integral, né, no tempo, e ele tem essa norma aqui, finita. E eu coloquei aqui uma notação de D, só para não ficar carregando L2, L1H, o espaço com delay, mas não tem essa notação aqui na literatura, mas coloquei só para não ficar carregando com essa norma usual aqui, integral de 0,1 de norma em H de V. Tá? Então, esses espaços que vão constituir futuramente nosso espaço de fase, né, nas variáveis. As hipóteses sobre G, né, porque a ideia é você investir no dumping, que é o G, na dissipação, e depois a gente minimizar o delay para ver quanto a gente precisa minimizar em termos de G para conseguir esse decaimento que a gente está buscando. Então, para a existência, né, a gente vai exigir que a memória, o núcleo de memória é absolutamente contínuo, não crescente e integrável, né, sumável, com massa total, né, a integral dela inteira, entre 0 e 1. Essa hipótese
a parte do 0,1, né, esse centralizado L, ele é uma hipótese standard para não estragar, né, a parte que tem o A meio ali na equação. A parte absolutamente contínua não é tão frequente na literatura. Apenas poucos grupos utilizam aqui nessa essa hipótese para existência absolutamente contínua. Geralmente usam, como eu posso dizer, G pertencente a C1 e G de zero maior que zero. Tem umas hipóteses um pouco mais fortes aqui, né? Como a gente vai trabalhar com integral direto, com respeito a G, então basta ela ter derivada quase sempre, né? Então, absolutamente contínua, ela tem derivada quase sempre, que é onde nós vamos salientar aqui nas observações. Então, ó, observe como a gente não exigiu uma das hipóteses usuais, que é G de zero ser maior que zero, ela pode explodir no zero, tá? Então, aqui nós vamos fazer nossos resultados podendo explodir no zero. Então, pode ter núcleos do tipo exponencial de menos s sobre s, que pode explodir indo numa singularidade no zero. E já que ela é absolutamente contínua e não crescente, G' existe quase sempre com G' menor ou igual que zero para quase todo S positivo. Tá? Então, temos as hipóteses. Então, já que a gente tem as hipóteses com G, vamos lançar a mão do operador L. Tá? Esse operador L faz parte também na formulação do problema de Cauchy, do que vai vir, né? Esse operador L nada mais é derivada, né, em S, como aqui tem três variáveis, x, t e s, né, para trabalhar, a derivada com respeito a S da variável zeta. Essa derivada aqui é no sentido distribucional, né? E o domínio dela nada mais é que, então, são todas as zetas no espaço com peso, tais que o L de zeta, né, que é o próprio derivada com respeito a S, esteja no espaço com peso, adicionada a condição de compatibilidade que a gente obteve lá atrás, que o zeta de zero seja zero. Então, esse operador L, ele tem uma importante propriedade se a gente assumir as hipóteses G do slide anterior. Então, se G ocorre, o operador L é gerador infinitesimal de um semigrupo de translações em M. Então, ele é dado por essa expressão aqui, né? Então, a demonstração feita em Grasselli-Pato 2002 no Progress in Linear Differential Equation in their Application. Então, isso aqui é uma ponte importante na parte do decaimento que será visto, tá? Então, vamos guardar, depois eu vou redefinir de novo aqui para nós lembrarmos do R de T, mas ele é uma ferramenta transição. Então, dado esse RT e o L, agora a gente pode ver o nosso problema no sentido boa colocação, né? Vamos estudar ele no sentido boa colocação. Aqui eu errei a anotação Hzinho, mas o H, então, é o nosso espaço de fase, HD de A meio, o espaço de memória e o espaço de delay. A norma, né, uma norma proveniente do problema, né, quando você multiplica e integra por o T, por exemplo, ZT, você obtém, né, a norma que é proveniente da energia, que é equivalente à norma usual do espaço, desse espaço, você pegar a norma certinho, e você pode transformar o seu problema, que no caso o nosso problema, num problema de Cauchy, associado a 1. Então, fazendo uma redução de ordem, onde esse B é dado por essa expressão, né? O domínio desse B, então, ele é nada mais é que o D de A meio, cartesiano D de A meio, o D de L, o espaço de delay, satisfazendo as condições de compatibilidade, né? Então, a compatibilidade do delay está aqui. Esse aqui, geralmente,
aqui separa o cartesiano bonitinho, mas nesse caso não separa bonitinho. Quando tem memória, tem essa soma, né? Que enfraquece um pouco o espaço do domínio. E o DDL já, como a gente introduziu o eta de zero, a derivada com respeito a S estar no espaço com peso, também já está abordado aqui. Então, todas as condições de compatibilidade com respeito à memória, elas estão guardadinhas aqui. Então, demos nome aos bois, vamos lançar vamos lançar o teorema, né? Então, se as hipóteses G ocorrem, o operador B é gerador infinitesimal de um C0 semigrupo ST em H. Então, se ele gera, e ele faz parte de um problema de Cauchy, né? Então, nós temos o tradicional Lummer-Phillips, o Heliosida, né? Se o dado inicial está no espaço de fase, tem uma única solução generalizada, né? Uma Maillard solution. E se o dado inicial está no domínio, então tem uma única solução clássica. Aqui, né, eu poderia muito bem ressaltar, citar o teorema de Lummer-Phillips, né, do Pazzi ou alguma outra coisa, mas é que nesse caso quem fez a existência foi Gesmer, né, no Image Journal, porque ele teve uma ótima sacada de usar o friccional, porque Nicaise e Pignotti fizeram existência para o friccional de uma maneira bem elegante, e ele colocou o friccional na jogada na existência, somou e subtraiu um termo e jogou outra parte ruim do friccional, do damping friccional, para o localmente Lipschitz. Então, pela sacada genial que teve, então eu coloquei ele aqui, porque ele que fez uma existência assim diferenciada, né? Então, uma vez tendo a existência em mãos, a gente pode estudar o decaimento exponencial. Antes disso, como agora a gente vai ver o que o delay traz de ruim para nós, né? Então, quando você calcula a derivada de energia, geralmente a derivada de energia te dá igual a menos dissipação, né? Então a energia decresce, tudo bonitinho, que geralmente quando você tem memória é esse termo em azul. Porém, quando você tem o delay, você fica com um termo adicional positivo. E isso você não garante nada aqui, por exemplo, a energia, a norma do semigrupo associado decresce. Não tem como falar nada por enquanto. E quando a gente faz, por exemplo, a conta da dissipatividade, entre outras coisas, você não consegue mostrar que é dissipativo direto. Por isso que a sacada do Gesner foi ótimo. E como ele usou uma perturbação, um resultado de perturbação de geradores de semigrupo, esse semigrupo não é garantido de ser contração. Então, como ele não é de contração, a gente não pode usar resultados de semigrupo que a gente usa, tipo Proust, tipo resultados do Vitorino Pata, entre outros que são de semigrupos de contração, tá? Então a gente vai ver depois qual resultado a gente vai usar para melhor, né, para abordar nosso caso. Então, agora sim, estabilidade exponencial. Então a gente já começa, né, ressaltando para pequenos delays, né, a hipótese standard, né, se a memória satisfaz a desigualdade diferencial, né, essa aqui que está na tela, então o semigrupo é exponencialmente estável. Então, eu coloquei 3 referências aqui, né, mais importantes, Alabumbo-Sorri, Nicaise Pignotti, Gesmer Pignotti, mas tem várias, tá? Tem mais, acho que umas 2, 3, a própria Pignotti com Nicaise fez mais alguns trabalhos. E assim, então, se você tem essa hipótese, você tem estabilidade exponencial do semigrupo ST. Então, você tem uma coisa desse tipo, né? Por outro lado, se o semigrupo ST exponencialmente estável, então aquele grupo RT, né, que
tem como gerador o operador L de translações, ele é exponencialmente estável. Esse resultado independe do tamanho do delay, tá? Esse resultado aqui foi feito por Shepizov-Pata, resultado muito bonito, por sinal. Então, se você tem esse resultado, você pode encaixar aqui, tá? Então, a pergunta, em busca de uma caracterização da estabilidade exponencial para o nosso semigrupo solução, em termos de uma hipótese para G, será que é possível mostrar isso? Se a gente conseguir mostrar uma coisa desse tipo, que essa hipótese implica nessa tese, e com algumas hipóteses adicionais, assim, bom, a resposta, por enquanto, é negativa. O próprio grupo do Vitorino Pata, Conte Delore Pata e Pata, né, no Dynamics NPDs e Milan Journal, eles ressaltam que se você pegar um núcleo com suporte compacto, com zonas pequenas de achatamento, né, então decresce, achata, né, que são esses casos aqui, então você não consegue mostrar que G' é menor ou igual a menos CG, né, justamente por essa condição. Mas é possível mostrar um núcleo que satisfaz essas coisas e o R de T decai exponencialmente. Então, essa não é uma boa, né, parece que a hipótese G' menor ou igual a menos constante vezes G, ela é muito forte, né? Então, tomando outro caminho, no próprio artigo de Shepizov e Pata, em 2006, eles falam, eles ressaltam o seguinte resultado: se o semigrupo de translações RT em M é exponencialmente estável, então existe C maior que 1 e delta maior que 0, satisfazendo essa desigualdade aqui para todo T e para quase todo S. Então, essa é uma desigualdade pontual. Você perde a diferenciabilidade aqui. Você perde uma desigualdade diferencial. Agora, você tem uma coisa pontual em mãos. Então, mas você consegue isso. Então, você consegue, como esse aqui independe do delay, essa implicação, aqui ok, e aqui também independe do delay, ok. Então, agora a ideia é vamos tentar sair daqui e chegar aqui, né? Agora que a gente vai ver essa, por outro lado, é uma resposta positiva, né? E se a gente conseguir mostrar isso para algumas hipóteses boas, a estabilidade exponencial do semigrupo solução ela é caracterizada como uma hipótese de G. Então, você tem um resultado muito bom em mãos, tá? Então, só para a gente entender as comparações das hipóteses. Se você tem uma desigualdade diferencial, você obtém uma pontual, tá? Essas implicações é o que dá para ser obtidas. Se você tem a pontual, você tem uma integral por trás. Porém, em geral, a volta tem contra-exemplos, né? A mesma coisa que associar diferenciabilidade com continuidade com integrabilidade. Quando você volta, em geral, não tem associação entre elas, mas quando você tem hipótese G na jogada, você consegue mostrar se somente C entre a pontual e a integral. Então, se a gente assumir essa, a gente ganha essa e vice-versa, tá? Porém, como a gente viu, também o mesmo contra-exemplo do suporte compacto, você não consegue mostrar isso aqui. Então, com essa desigualdade pontual, parece ser boa, bastante mais fraca que a diferencial, a gente tem esse outro gap. Quando nós tínhamos G' menor ou igual a menos C vezes G, a gente pegava o dumping e transferia e recuperava o negativo, a parte negativa em termos de conta, isso é ótimo, né? A parte negativa da norma do espaço com memória. Tá? E essa transferência aqui era muito boa, porque você jogava todas as constantes ruins de estimativas de Yang, Cauchy-Schwarz, tudo aqui, depois você vinha e recuperava ela aqui. Com essa hipótese, a gente não tem isso. Então, como que a gente aborda, tá? Vamos ver agora. Então, para abordar esse tipo de hipótese, tem que ser um pouquinho mais refinado.
Então, a gente começa, né, decompondo o conjunto R+, dado um capa, a gente decompõe onde vale a hipótese que nós queríamos, né, no slide anterior, com capa, e onde o complementar dela. Tá? Uma vez feito isso, você também pode decompor a norma do zeta no espaço com memória, porque ela é uma integral de zero a infinito. Você decompõe ela em p capa e integral em n capa. Aqui é bom. O dumping recupera aqui a energia, né? Desculpa, mas aqui não. Então aqui tem que trabalhar ou inserir novos funcionais futuramente para recuperar essa parte aqui que a gente vai ver depois. Então, mais algumas notações, né? Então, para trabalhar com todo esse tipo de hipótese, você tem que definir uma medida de probabilidade associada a G, né? Então, dado um conjunto mensurável A de R+, você define a medida de probabilidade. O conjunto de achatamento, né, o flatness set, que é o FG, onde são os lugares onde tem achatamento da G e a taxa de achatamento da G com respeito à medida de probabilidade. Então, é a medida de probabilidade desse conjunto aqui. Essas propriedades aqui, né, é possível mostrar, estão em artigos também. Então, o resultado é o seguinte. Então, supondo que G acontece, a taxa de achatamento, né, o flatness rate da G, seja menor do que meio e que vale a hipótese pontual, então existe um capa zero, né? Que lembrando que a gente tem dado capa, tem o n capa e o p capa. Então o capa zero associado àqueles conjuntos. Existe um mi zero que depende de capa zero e da G apenas, tais que se eu pegar um delay pequenininho, bastante menor que esse mi zero, ST exponencialmente estável, né? Então a demonstração não vou dar aqui, mas eu vou contar pelo menos o resultado, né? Como a gente tem a falta de contração no semigrupo, que eu ressaltei lá na existência. Se você tem esse teorema do Pazik, que ele encaixa perfeitamente, né? O A gerador infinitesimal no C0 semigrupo, não necessariamente de contrações, desde que para algum P essa integral seja finita, para todo dado inicial, então o semigrupo exponencialmente estável. Então, a sacada é recuperar todas as integrais de cada parte da norma. Então, para isso, você define os funcionais, né? Cada funcional, então, só especificando aqui, esse funcional aqui é usual, tanto faz o tipo de núcleo de memória que você está usando, o standard ou essa pontual é o mesmo. A PSI2, ela também é standard, porém, como no zero ela explode, aqui você, no meio das contas, você teria o G de zero. Então, você trunca ela para não ter o problema do G de zero. Então, essa é um G estrela truncada para não dar problema no zero, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. A PSI3 é o funcional standard de delay na literatura. E a PSI4, de fato, ela é um funcional diferenciado que só apenas quem trabalha com essa hipótese pontual você consegue recuperar um termo que não é bom, tá? Então eu vou mostrar para vocês que cada termo recupera. Então o funcional 1 recupera a norma do A meio, que é o standard. O 2 também recuperava o standard, né? Como quem trabalha com memória já sabe que esses dois são recuperados facilmente nos dois funcionais. O delay também recupera a norma do delay. Aquele novo funcional recupera a parte do pk, porque a energia recupera do nk, tá? Então você recupera através de cada funcional mais a energia e aí você tem um resultado do PASI, né? Então, o nosso cenário fica dessa maneira, né? Se você tem a medida de a taxa de achatamento do núcleo da memória menor que meio, e para delayzinho pequeno, dependendo da memória, você consegue esse tipo de caracterização da estabilidade exponencial. Tá? Foi meio corrido, mas era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Ok,
Muito obrigado pela maravilhosa apresentação. Parabéns. Eu abro agora para perguntas, sugestões, etc. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? O áudio está liberado, viu? Comentários, perguntas para o Eduardo? É só ativar o áudio, quem quiser fazer alguma pergunta. Ele já está liberado. Eduardo, uma pergunta de curiosidade, enquanto o pessoal ativa seus Não, áudios aí. tranquilo. Vocês pensaram em trabalhar com delays ou dumps, memórias localizadas, nesse contexto? Já foi conversado, inclusive, eu apresentei um trabalho parecido no curso de verão da UEL e conversei até com o Paulo Seminário mesmo, para a gente tentar fazer a parte localizada, né? Então, tá na gaveta. Está na gaveta, beleza. Mas, assim, não tem indícios de começar também, tá? Tem que ver como fazer. Não... Porque quando você trabalha com localizado, né, professor, como você já sabe mais que qualquer um, a primeira coisa que você usa é a G' menor ou igual a menos constante G para transferir do G', né, para o absurdo da observabilidade que você começa a construir. Ali é crucial já ter essa hipótese do G', né? No Sim. nosso caso, teria que você o que eu acho, né, você deve transferir tudo para esse NK, trabalhar com esse NK carregando no lugar é zero no NK, talvez uma continuação única junto com o NK, não sei como proceder ainda, tem que É um problema bem delicado. delicado. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta ou comentário? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Só parabéns, ótima apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom, não tendo perguntas, vamos agradecer ao Eduardo mais uma vez.